Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, aqui onde a gente fala de Bíblia, de espiritualidade, a gente também fala sobre adoração, você tem louvores, você tem covers, você tem músicas autorais para que você possa crescer na sua jornada espiritual. Eu estou muito feliz aqui, quero abrir o meu coração com o desenvolvimento do canal, com o alcance do canal, a gente ainda é bem pequenininho, né? Rumo aí aos 500 inscritos, já deixo o convite para que você se inscreva aqui. Mas eu estou bem feliz assim com o que a gente tem construído enquanto comunidade. A maioria das pessoas que me segue, pelo menos atualmente, são pessoas que são do meu convívio e têm aí testemunhado, têm relatado, e inclusive as que estão longe têm relatado o quanto que as mensagens do canal têm abençoado, e eu fico muito feliz. Porque aqui o objetivo não é propor a minha imagem, aqui o objetivo não é fazer com que o João cresça, o João se torne conhecido, o João se torne... Não, o objetivo é que a gente volte realmente retorne para uma centralidade no Evangelho, retorne para uma centralidade em Cristo. A gente tem, ao longo de tantos anos, né, a gente tem sido tão especialista em assuntos que são até bíblicos, mas que são, assim, periféricos, e a centralidade do Evangelho tem sido deixada de lado. Então, fica aí o nosso desafio enquanto comunidade, fica o meu desafio, o meu compromisso aqui com você, neste canal, da gente sempre centralizar Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Quero meditar com você hoje numa história que está lá em Êxodo, no capítulo 4. O contexto aqui é o chamado de Moisés. O chamado de Moisés ele acontece em Êxodo, capítulo 3, completo, e boa parte do capítulo 4. Mas o que eu quero dar destaque hoje é em Êxodo, no capítulo 4. Moisés, você sabe, foi o grande líder que o povo de Israel teve, o responsável aí, usado por Deus para libertar o povo do domínio do Egito. Como é que sucedeu essa situação? José, governador do Egito, recebe a sua família, e a sua família fica ali, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo. Havia uma grande fome na terra naquele período. A família vai se desenvolvendo e aí vão se passando os anos, os israelitas vão crescendo, eles ficam ali morando. E aí sobe um faraó que nada conhecia acerca de José e tudo o que aconteceu em anos anteriores. E ele aos poucos começa a escravizar o povo de Israel. Chega um momento que Deus vê a aflição do seu povo e chama Moisés para ser o responsável por essa libertação. E obviamente, Moisés, que havia sido criado com os egípcios, Moisés que havia bebido da cultura egípcia, mas que também tinha uma raiz israelita, sendo criado, né, sendo ali ensinado pela sua mãe, por Joquebede, pelo seu pai também. Ele estava vivendo agora uma vida normal, ao lado da sua esposa Zípora, sendo ensinado pelo seu sogro Jetro, e de repente ele avista, caminhando ali como pastor de ovelhas, ele avista uma sarça que pegava fogo e não se queimava. Isso chamou a atenção dele. O Senhor começa a falar com ele, né, dizendo assim, olha, no capítulo 3, só para a gente entender, no capítulo 3, o verso 1 e 2. Moisés pastoreava um rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Que impressionante isso, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Moisés, que sempre foi um homem fascinado pela presença, tem ali o seu primeiro fascínio, seu primeiro encontro, sua primeira chamada de atenção pela presença de Deus. O Senhor começa a falar com ele e automaticamente ele começa a relutar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. A nossa relutância enquanto chamado do Senhor. E aí no verso 4 diz assim, no capítulo 4, no verso 1 diz assim: Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no seu peito. Moisés obedeceu e quando retirou ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor,
Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E assim, se não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tirem um pouco da água do Nilo e derramem em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem no agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez mudo e surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Verso 12. Agora, pois vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Que diálogo cansativo. A cada argumento de Moisés, Deus tinha uma resposta. Na lata, quase que pronta. Senhor, e se não acreditarem em mim? Cara, pega o teu cajado aí. Né? O que você tem na sua mão? Eu quero falar hoje sobre diante da vontade de Deus, diante do propósito, da vocação que o Senhor nos estabelece, até as desculpas mais plausíveis se tornam as mais fajutas. Entenda, quando Deus nos chama para fazer algo, o que nos aparece no primeiro momento, naturalmente, são as desculpas. Eu sou pesado de boca. E se eu falar e não acreditar em mim? Senhor, essa visão, esse propósito, esse sonho é grande demais. Eu não tenho capacidade. Talvez muitas dessas desculpas sejam plausíveis. As desculpas que Moisés estava dando eram plausíveis. Fazia total sentido. Era muito provável que um faraó que nunca conheceu José, que não sabia da história de José, que não sabia da relação com o Egito, do Egito para com os israelitas, era muito provável que ele não acreditasse. Se Moisés tinha dificuldade na fala, pior ainda. Se a mensagem já era difícil de ser transmitida, ainda mais para alguém que tinha problema na fala. E a gente pode discutir se era problema na fala, se era problema de dicção, não sei. Um TDAH, não sei. A questão não é essa. A questão é que fazia total sentido, tinha tudo para dar errado. Moisés já estava vivendo esse estilo de vida mais pacato, mais ao campo, mais simples, já havia 40 anos. Muita coisa aconteceu desde então. E agora, não fazia sentido nenhum o que Deus estava pedindo. Não, você vai voltar lá e você vai ser responsável por libertar o meu povo. Por conduzir uma nação. Uma nação. Não era mais simplesmente os familiares de José, era uma nação. Eram 400 anos, eram 4 gerações diferentes. Pelo menos. E mais do que isso, você vai ter que se apresentar e convencer o principal líder da principal nação mais poderosa da Terra. Nação que detém conhecimento, que detém ciência, que detém sabedoria, que detém filosofia. Fazia muito sentido as desculpas. Mas sabe quando Deus está nos mandando fazer? Quando Deus está nos ordenando fazer? Quando Deus nos dá direções, talvez Deus esteja te dando direções já há algum tempo e você tenha as ignorado. Ou pior, você tem dado as mesmas desculpas. Eu não estou aqui para condenar as suas desculpas. O Senhor também não condena as suas desculpas. Mas diante do chamado do Senhor, as desculpas mais plausíveis se tornam as mais fajutas. As desculpas mais maduras, mais bem colocadas, se tornam as mais infantis. Porque é o Senhor quem está mandando. O Senhor diz para Moisés: eu estou te enviando. Coloca a mão no teu peito. Olha, se não acreditarem no primeiro milagre, vão acreditar no segundo. Se não acreditarem no segundo, transforma a água em sangue. Chega um momento, a história continua, chega um momento que Deus se ira e fala: cara, eu estou te mandando. O grande eu sou. Como a gente viu em alguns devocionais passados. Moisés pergunta para o Senhor: quando perguntarem quem me enviou, o que eu digo para eles? Você vai dizer: o grande eu sou. O eu sou te enviou. Muitas das vezes a gente não tem noção disso.
Deus está falando conosco, Deus está nos dando direções, Deus está nos entregando projetos. E a gente vive a vida, eu não sei meu propósito, não sei meu dom. A ver navios. Sempre dando uma desculpa. Entenda, eu não estou falando de cargo na igreja, estou falando de chamado de vida, propósito de vida, muito mais além. Estar vivendo o propósito do Senhor não é simplesmente ter um cargo na igreja, por mais importante que isso seja, mas é uma direção espiritual para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu lar. Direção para os próximos 10 anos. Você tem claro qual é a direção para os próximos 10 anos da sua vida? Já buscou do Senhor isso alguma vez? Ou será que o Senhor tem te falado e você tem ignorado? Você tem dado desculpa atrás de desculpa? Senhor, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, esse sonho é grande demais para mim, não tenho capacidade, não sou inteligente o suficiente, sou pesado de boca. E aí, cara? Os ICs diante do Senhor não colam. Os ICs diante da sarça ardente se tornam nada. Ele está te enviando. E se Ele está te enviando, Ele colocará as palavras certas. Ele colocará os recursos certos. Lembrando que não é porque Ele está te chamando que as coisas não darão errado. Que tudo vai dar certo, não. Porque o maior alvo de Deus também é que alguém seja formado no meio do processo. Em meio à intenção do Senhor de libertar um povo, Ele também tinha como desejo forjar o caráter desse líder. E é a mesma coisa conosco. É claro que o Senhor deseja alcançar todas as criaturas com a mensagem do Evangelho. Mas Ele poderia dar essa autoridade, poderia dar essa responsabilidade aos anjos, mas não deu. Entregou a nós essa incumbência, seres imperfeitos. Por quê? Porque além dele querer salvar o mundo, ele também quer que nós sejamos forjados, que o nosso caráter seja provado e aprovado no processo. Que as suas desculpas não colhem mais com Deus. Que ao Senhor nos chamar, que nós vivamos tempos de profunda obediência, sabe? Que sejamos prontos a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Talvez o seu chamado não seja para cruzar o oceano, para ir para a janela 1040, embora seja muito importante que nós estejamos, que a presença, que o Evangelho seja pregado nesses lugares. Mas talvez Deus esteja chamando para ser luz no lugar onde você já está. Ou talvez Deus esteja te chamando para sair de onde você está e ir para um outro lugar. Eu não sei qual que é o chamado. Não sei qual que é a vocação, a direção específica para a sua vida. Mas busque do Senhor. E eu oro para que nós, enquanto igreja, vivamos dias de profunda obediência. Que sejamos prontos a obedecer. Que sejamos prontos a agir. Que sejamos prontos a esperar, se for o caso. Mas que ouçamos e obedeçamos a voz do Senhor. Se você curtiu este devocional, se você foi abençoado de alguma forma, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu curtir para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, espalhe para mais pessoas. E eu vejo você no nosso próximo conteúdo.